dia, dona Rosa. É um prazer nós alunos da quarta série B fazermos essa entrevista com a senhora. Obrigada. Em que ano a senhora estudou aqui no Ministro Calógeras e quais as séries? Bom, eu iniciei aqui no Calógeras em 1971, na primeira série. E fiquei aqui até a oitava série. Então eu estudei todos os anos, assim como vocês têm a oportunidade de entrar na primeira série e fui até a oitava série. Tive a minha formatura aqui na oitava série. Professora Rosa, por que a senhora veio estudar no Ministro Calógeras? Em 1970, meus pais compraram uma casa aqui próximo, quatro ruas daqui. E essa escola tinha acabado de ser inaugurada. Então eles acharam que seria importante para mim estar numa escola próxima de onde eu residia, porque os meus pais sempre trabalharam fora e eu acabava ficando com a minha avó. Então é complicado também para a gente estudar muito longe, né? Porque aí teria que pegar ônibus para levar. E eles acreditavam sempre que, assim, no começo minha avó sempre me trouxe para a escola, mas chegou um momento que eu precisava vir sozinha, né? Então aqui era fácil de se locomover. Por quê? O bairro ele não mudou muito do que ele é hoje. Característica do bairro é de ser de residência, então continua a mesma coisa. A diferença grande que a gente tem, assim, tem alguns prédios agora, né? Antigamente, quando eu mudei, tinha muito terreno vazio. Então, às vezes, eu ia na casa assim, de alguma amiga minha e a gente ia fazer trabalho, a gente ia para casa de outra amiga, a gente só atravessava o quarteirão no meio, a gente não dava a volta, porque não tinha carro, não tinha casa, era só mato assim, bem baixinho, então às vezes a gente atravessava pelo meio, né? E não tinha tanto movimento. O máximo que a gente tinha, que na época a gente tinha um aeroporto, já tinha um aeroporto aqui. Mas não tinha não tinha extra. E assim, o que tinha mais no bairro de comércio era um açougue, uma padaria e a farmácia. Não tinha mais nada. O resto era só casas mesmo e muito terreno vazio. Obrigada. Professora Rosa, algum acontecimento marcou sua vida durante o tempo que estudou aqui no FMS Calógeras? Olha, várias coisas, né? Quando eu vim pra cá, como eu mudei de um bairro na Zona Leste pra cá, não deu tempo de eu frequentar uma escola que a gente diria de educação infantil. Eu fiquei lá um mês só. E quando eu vim pra cá, o que aconteceu? As coisas ficaram bem diferentes, né? Aqui a gente tinha algumas regras, tinha uniforme. Então, uniforme, por exemplo, era uma camisa branca, de botãozinho, era uma saia preguiada e era assim, não podia passar de 4 dedos acima do joelho. Então, quando você está até a quarta série, tudo isso é lindo e maravilhoso, mas chega uma determinada época que 4 dedos é muito comprida, né? Então tinha gente que dobrava, também vai acontecer que eu não dobrei? Dobrei para ficar um pouquinho mais curta, né? Mas assim, tinha que não entrava sem uniforme, de jeito nenhum. Era blusa branca, a saia toda preguiadinha, meia até aqui, branca, e o tênis. Até uma determinada época, aquele sapato, tipo o sapato Vulcabras, não sei se vocês já ouviram falar, que parece sapato de boneca, né, que é preto. Depois nós passamos a usar o tênis, né? Teve uma época que podia usar o tênis. E na educação física era um shorts branco por baixo e uma saia branca, não tinha prega nem nada, era lisinha, só fechava aqui. Porque tinha que ser comprida também, não podia ser curta. E tinha a camiseta branca também, então era tudo assim. E assim, tinha bastante respeito entre as pessoas. E uma coisa que é legal, né, que marca bastante, assim, a dona Glória já estava aqui, a dona Diva já estava aqui, então elas são minhas parceiras, vamos assim dizer, desde a época que eu era aluna. E o que mais me marcou, uma coisa que é super legal, pelo menos pra mim, assim, quando eu estava na quarta série, que nem vocês, nós fizemos a primeira comunhão. E ela foi feita aqui pela escola, então a gente vinha, eu estudava de manhã e depois eu vinha para a escola às 2h30, para até às 4 horas ter aula de religião, que o pessoal da igreja vinha dar para nós aqui.
coisa que me marcou bastante. Eu lembro bem dessa época que eu ia pra casa, depois eu já voltava sozinha pra cá. E assim, era gostoso vir ouvir o passarinho cantando. Eu ouço até hoje. De vez em quando eu vou almoçar na minha mãe e eu ouço até hoje isso, os passarinhos cantando. É gostoso você passar e reconhecer as casas, né? Então acho que isso é o que mais me marcou. A primeira professora, né, da primeira série foi a professora Suzana, que assim, era um doce, muito parecida com a Cidinha. Verdade. Você conheceu, né, professora, né? Ela era enérgica com a gente, mas assim, não de maltratar, né? Era só, queria que a gente aprendesse o melhor. E como era a primeira série, a gente tinha que ter mesmo, né, muita atenção, porque senão não aprende. Mas foi muito bom, uma pessoa que eu lembro dela com muito carinho. Quando eu voltei aqui para ser professora, ela era professora da sala de leitura, né? E a professora Suzana levava-nos até lá, dava livros. Então eu me lembro, por exemplo, de um livro que era chamada A Ilha. E foi um livro que a gente leu em capítulos. Então a gente passou o primeiro, assim, na minha cabeça, eu me lembro disso, parece que foi muito tempo, mas depois você começa a perceber que deve ter durado assim o primeiro bimestre, né? A gente toda semana tinha aula lá, então a gente líamos o capítulo, aí a professora conversava com a gente. Então era assim, era bem gostoso, né? Você apagou algum livro na frente dos seus colegas? Paguei. Isso aqui vocês não vão contar pra ninguém. Olha lá. É assim, como vocês vão experimentar isso? Quando a gente chega lá na sétima, na oitava série, já começa a ter as paquerinhas, né? E por acaso veio um professor dessa escola que ele era muito bonito. Até hoje eu me lembro dele. Tinha cabelo encaracolado, alto, os olhos meio puxados, aquele gato. Sabe aquela coisa que você olha e fica assim, né? E ele, né, lá na frente explicando. E todas as meninas queriam, né, conversar com o professor, chamar a atenção dele. E elas apostaram comigo que eu não tinha coragem de fazer uma pergunta, olha só bobeira, uma pergunta para ele. Falei, vou fazer sim, claro que, né? Só para chamar a atenção do professor. Até aí, normal, eu levantei a mão, perguntei, ele foi me responder. Só que ao invés de eu ficar olhando para ele, né, ouvindo a explicação dele, não, eu virei para trás e comecei e falei, tá vendo, olha lá. Quando eu virei, ele estava olhando para mim, né? Na frente da classe, todo mundo assim, sem jeito, não sabiam nem para onde olhar, nem o que fazer. Mas aí foi um amigo, né? Isso foi desagradável. Depois disso, eu baixei minha bola, né? Porque eu era super tímida. Então, nesse dia, eu